Olá, pessoal. Aqui quem fala é Marcelo Toniza, DPO da Unifiob, especialista em privacidade e proteção de dados. Agora nós vamos falar um pouco rapidamente sobre quais são os principais princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. É importante você conhecer esses princípios, principalmente para entender qual o seu papel aí, o que você pode e o que você não pode fazer como funcionário da Unifiob. Isso ajuda você também a entender os seus direitos, mas principalmente as suas responsabilidades e obrigações durante as tarefas do seu dia a dia dentro aí da Unifiob, como funcionário da Unifiob. Então, durante o seu dia a dia, né, independentemente do departamento onde você esteja, né, jurídico, TI, contabilidade, matrículas, cadastro, vestibular, marketing, comercial, enfim, né, RH, gestão de pessoas, não importa. É importante você conhecer esses princípios. Primeiro, e você deve cumpri-los, né, durante o seu trabalho, suas tarefas do dia a dia aí, na área onde você trabalha dentro da Unifiob. Primeiro, finalidade. Você ou a empresa só pode coletar dados para determinadas finalidades, né? A empresa tem que ter, como eu posso dizer, um propósito, um objetivo, um porquê para coletar dados de pessoas, né? Então, todo e qualquer dado de uma pessoa, né, do aluno, do funcionário, do professor, etc., né, só pode ser coletado para determinadas finalidades. Então, você tem que ter uma finalidade para coletar esse dado. Se você não tem uma finalidade, se você não tiver um propósito, se você não tiver uma razão para a coleta daquele dado, a empresa está cometendo uma infração. Então, todo e qualquer dado pessoal, quando coletado, ele tem que ser justificado. Tem que ter um propósito, um motivo, uma razão, um porquê, uma finalidade para a coleta daquele dado, independentemente da área do setor onde você trabalha. O tratamento do dado, ou seja, a coleta, o armazenamento, o compartilhamento, a eliminação, o processamento, a alteração, a exclusão, a atualização desses dados pessoais deve acontecer de forma adequada em relação à finalidade, o propósito para o qual esse dado foi coletado, tá? Outro princípio importante é o princípio da necessidade, né? A empresa, você como funcionário da empresa, no seu dia a dia, nos seus trabalhos, né? E a empresa só devem coletar dados, aqueles dados necessários para fornecer o serviço educacional que a Unifiob presta, tá? Então, por exemplo, se a Unifiob pergunta para as pessoas qual é a convicção religiosa dela, ou se ela é filiada a um partido político, ou a um sindicato, ou qual a crença religiosa dela, e vocês não precisam coletar esse tipo de informação para prestar o serviço, né, que prestam, você está cometendo uma infração. Então, só colete dados necessários para executar a sua tarefa, executar o propósito, a finalidade para a qual a empresa existe, né, para a qual a empresa está coletando aquele dado. Tá? Então, se determinada informação é coletada e não há necessidade dela ser coletada, né, informação, dado pessoal, né, ele está sendo coletado e não tem uma justificativa, um propósito, uma razão, uma necessidade para a coleta daquele dado, ele não deve ser coletado, nem armazenado. Livre acesso. O titular do dado, você como funcionário da Unifiob, os alunos, os professores da Unifiob, têm direito a ter acesso aos dados, às informações sobre os dados que a empresa detém deles, tá? E isso tem que acontecer de forma gratuita, né? A empresa, quando der esse acesso ao titular do dado, der o acesso aos seus dados, não pode cobrar nada por isso. Isso tem que ser feito de forma gratuita, tá? Transparência. Tudo que a empresa faz com os dados do titular do dado, seja do funcionário, seja do aluno, seja do professor, seja de um prestador de serviço, pessoa física, enfim, tudo que ela faz com os dados pessoais que ela coletou e armazenou tem que ser feito de forma transparente. Uma das formas da empresa ser transparente com tudo que faz com os dados pessoais que ela coletou e armazena é publicando no seu site, por exemplo, um documento chamado aviso ou política de privacidade, onde a empresa vai dizer, a Unifiob vai dizer os dados que coleta,
de quem ela coleta, o que é que ela faz com aquele dado, por que que ela está coletando, para qual finalidade, para qual propósito, quais são os direitos do titular do dado, quais são as obrigações da Unifeob quando coleta e armazena esses dados, né? Como ela faz para proteger esses dados, tá certo? E disponibilizar nesse aviso de privacidade algumas formas do titular do dado entrar em contato com a Unifeob. Isso é uma das formas da empresa ser transparente com tudo que faz com os dados do titular do dado. Segurança. A empresa, obviamente você, como funcionário da empresa, é responsável em proteger os dados coletados e armazenados aí, sejam de um colega de trabalho, seja de um aluno, seja de um professor, de um prestador de serviço, enfim. Qualquer dado pessoal coletado, armazenado aí nas dependências da Unifeob, nos sistemas da Unifeob, a Unifeob, o funcionário da Unifeob, é responsável em protegê-lo, tá certo? De forma adequada. E isso tem que acontecer de forma preventiva, não depois que acontece um vazamento de dado, uma violação de privacidade, ou violação de dado, um acesso não autorizado a esses dados, que a empresa ou você tem que tomar uma ação. Isso tem que acontecer de forma preventiva, de forma proativa, tá? Cabe à empresa, entidade, órgão, organização que coleta e armazena dados pessoais, cabe a ela proteger esse dado, usar procedimentos, práticas, controles, técnicas, né? Tecnologias para proteção desses dados. E a empresa tem que prestar contas de tudo que faz com esses dados. Ela presta contas através do tal do aviso ou política de privacidade disponibilizado no site. Ela presta contas quando ela atende uma demanda, uma solicitação do titular do dado, dizendo para ele o que é que ela está fazendo com o dado dele. Né? O titular do dado tem esse direito de entrar em contato com a empresa para saber que dado a empresa tem a respeito dele, o que ela faz com aquele dado, por quê, como protege, enfim. Ela também vai ter que prestar contas não só para o titular do dado, mas para uma autoridade fiscalizadora, que pode ser a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão público criado para fiscalizar e regulamentar a lei. Ela vai ter que dar satisfação, talvez, aí para um MEC, para um PROCON, tá certo? Então, esses são princípios básicos aí que você tem que atentar quando faz as suas tarefas no dia a dia, para que a empresa não sofra nenhuma punição ou sanção, ok?